Olá! Começamos agora mais um encontro com a tranquilidade financeira, programa Trocando em Miúdos, o espaço reservado pela UFPR-TV e pelo DAGA, Departamento de Administração, para nós conversarmos sobre finanças pessoais. Nos programas anteriores, conversamos sobre reformas, sobre mudanças, e eu, em algum momento, quis chamar a atenção de você, querido telespectador, sobre o valor daquelas coisas que normalmente não damos valor. A nossa casa própria tem um valor inestimável. Não é apenas o preço que pagamos por ela, mas é tudo aquilo que vem junto com ela. Então, algumas outras coisas dentro da nossa casa, a gente tem que dar valor e não dá. Nós temos a nossa família, as nossas pessoas queridas, as nossas coisas que não há preço que pague. Em relação às pessoas queridas, um filho, por exemplo, não tem valor um filho, e ele está lá na nossa casa, na nossa família. Um marido não se vende. Um avô não tem valor patrimonial. Não é desse valor que nós estamos falando aqui hoje, não é desse valor do amor, da afeição, da amizade. Nós vamos falar, esse é um programa de finanças pessoais, sobre o valor monetário, o valor financeiro das coisas. E aí vem uma discussão entre o que é valor e o que é preço. E vamos para isso usar o que o Warren Buffett nos ensina. Preço é o que você paga, valor é o que você leva. E como é que as pessoas e as empresas calculam preço? Normalmente, as empresas calculavam originalmente o preço dos bens e dos serviços a partir dos custos de produção, de fabricação e de prestação do serviço. Então, faziam uma planilha de custo e sobre esse custo aplicavam uma margem, que seria o ganho da empresa. O custo mais a margem estabelece o preço de venda. Muito bem, acontece que os consumidores, você, eu, José e Epaminondas, nós não fazemos esse cálculo de custo para comprar alguma coisa. Nós vamos ver quanto vale isso para nós. Então, as empresas passaram a calcular o preço a partir do valor das coisas. Um pão. Qual é o custo de fabricação do pão? O custo de fabricação do pão importa para a panificadora. Para nós, importa o valor daquele pão. E como é bom comer um pãozinho fresco, quentinho, ao chegar em casa no fim do dia ou ao amanhecer no café da manhã. Não é os 5, os 6 ou 7 reais o preço do quilo que importa. O que importa é aquele sabor do pão fresquinho. Um sapato. Imagine um sapato muito confortável, couro legítimo, macio. Preço, R$ 199. Lembre-se que nada custa R$ 200, é sempre preço quebrado. Para a loja é quanto ela pagou. Para a fábrica que vendeu para a loja é quanto custou fabricar. Para nós é o conforto do sapato e o status daquele sapato. E aí, quanto nós estamos dispostos a pagar para possuir aquela mercadoria. O pessoal do marketing, então, afirma que preço é quanto estamos dispostos a pagar por alguma coisa. Porém, existem produtos que são imprescindíveis, não é quanto a gente quer pagar. Remédio, energia, água. Não é uma questão de quanto a gente quer pagar. Normalmente, são produtos que a gente não tem muita opção de escolha e temos que pagar o preço que for cobrado. E aí, se, por exemplo, você chega na farmácia, reclama de um preço de um remédio porque está muito caro, parece que nós não estamos nos importando com a saúde. Veja, existem produtos que não dá para viver sem. Água e energia, dá para viver sem? Vou construir um poço artesiano no fundo de casa para não pagar a conta da Sanepar ou de outra concessionária de água e esgoto. Não dá, né? Ou então, eu vou montar uma caldeira a óleo para gerar energia na minha casa porque eu não quero mais contratar a energia fornecida pela Copel ou por outra fornecedora de energia se eu estiver em outro estado. Então, essa afirmação do marketing, que preço é a quantia que o consumidor quer pagar,
é relativa. Vale para roupas, para eletrodomésticos, para restaurantes, para hotéis, mas não vale para produtos essenciais que nós não conseguimos fugir deles. E aí aparecem alguns valores que são exagerados. Nossa, como é que você pagou tudo isso por esse vestido? Aí a gente entra numa outra noção de valor. O valor de uso e o valor de troca. O valor de troca é o preço que nós pagamos pelas coisas. E o valor de uso é só para aquela pessoa que dá um valor que para aquele produto é importante. Vamos a dois exemplos interessantes. Um é o meu exemplo clássico, lente de contato. Quem tem uma miopia muito alta, quem tem algum outro defeito de visão mais grave, paga o que for possível pelo seu par de óculos ou por sua lente de contato. Então, esse é o valor de troca. É pago um valor, que é o preço cobrado, para a ótica ou para o laboratório de lente de contato ou para a clínica oftalmológica. Comprou. A partir do momento que aquela lente de contato está adaptada no seu olho, você não vai vender para ninguém. Acabou o valor de troca. O que é que sobrou? Sobrou o valor de uso. E o valor de uso para aquela pessoa que não enxerga da sua lente de contato é um valor absurdamente alto. Não tem preço. Outro exemplo, as próteses. Imagine alguém que sofreu um acidente e teve que fazer uma prótese de uma perna mecânica. Novamente, qual é o valor de troca? É o que você paga por essa prótese mecânica da perna, que vem incluído todo o processo de adaptação da perna mecânica. Uma vez adaptado, acabou o valor de troca, porque não dá para tirar a perna e vender para outro, certo? Não tem mais preço. Ah, perdeu a perna, vai ter que encomendar outra. Ah, não quero mais essa, vou trocar por outra. Vai jogar fora essa, não vai conseguir trocar. Então, essa prótese adaptada, ela passa a ter só valor de uso. Em alguns casos, esse valor de uso é importantíssimo para quem usa, mas para quem está vendendo não é muito interessante. Então, aí fica difícil conseguir, porque não é todo mundo que faz prótese, e aí o mercado é limitado, e daí o preço, aquele valor de troca é muito alto. Por isso, às vezes, a gente vê algumas coisas assim muito injustas, pessoas que não conseguem, por exemplo, pôr as suas próteses. Então, veja, nós falamos de valor de uso e valor de troca. Existem alguns outros valores. Por exemplo, o valor de lugar. Quem mora nas grandes cidades já sabe há muito tempo que não dá para atravessar a cidade inteira numa segunda-feira de manhã para ir no mecânico no município vizinho. Ou ainda, que na sexta-feira é melhor escolher um restaurante próximo do trabalho para comer a feijoada. Por quê? Porque a gente tem a questão do trânsito. Então, a proximidade daquele estabelecimento que presta o serviço, que vende o produto, é extremamente importante. Valor de lugar está também relacionado à facilidade de estacionar. Às vezes é melhor ir mais longe comprar um determinado produto, porque lá tem estacionamento, do que ir perto, num local que você tem que ficar dando voltas e voltas na quadra, que não tem lugar para estacionar na rua, não tem lugar nos estacionamentos, ou então o estacionamento é tão caro que é melhor pagar um pouquinho mais caro num outro lugar onde você possa estacionar. Certo? Então, aí esse é o valor de lugar. E muitas lojas, muitas empresas já estão se dando conta disso, providenciando um local para que você estacione seu carro para você poder fazer as compras ou as suas encomendas tranquilamente. Mais um outro valor, veja, valor de uso, valor de troca, valor de lugar. Agora vem o valor de serviço. Voltamos ao nosso exemplo da reforma. Lembra lá do nosso programa da reforma e da mudança, que eu disse que tem coisa que tem valor que a gente nem sabia que tinha? Serviço em casa, na residência, é uma das coisas que tem valor. O nosso aquecedor, instalado, funcionando, revisto, o nosso armário entregue no prazo e sem defeito, o nosso piso bem colocado. São serviços que agregam valor e aí a gente enxerga valor. Agora vejam bem,
Eu só estou falando que nós temos que valorizar, que nós temos que enxergar valor. Vamos finalizar a nossa conversa sobre valor destacando a importância de valorizar o que tem valor. Nossa, que coisa redundante valorizar o que tem valor. Claro, eu tenho que exigir retorno pelo preço que eu pago. Veja, eu não posso querer pagar R$5 uma manicure, porque tem o trabalho da pessoa que está ali. Mas também não vou pagar R$25 esse serviço. Da mesma forma, você não quer pagar R$2 ao borracheiro que consertou o pneu do seu carro, que tem o valor de uso, porque o seu carro saiu andando, tem o valor de lugar, porque o borracheiro estava ali. Eu não posso pagar muito barato. Eu tenho que lembrar o seguinte: para aquele borracheiro estar ali para me prestar o serviço, ele teve que ir até lá. 2,20 de ônibus em Curitiba, 2,20 para ir, 2,20 para voltar. Ele tem que, pelo menos, comer uma refeição. Mais barato, um prato feito aí por R$5, R$6. E se eu quiser ainda sofisticar a análise, eu tenho que lembrar que ele mora em algum lugar e que ele tem uma família para sustentar. Ah, não, mas o borracheiro mora ali mesmo. Tá bom, mas então ele paga aluguel daquele terreno e daquela casa. Então, existem alguns serviços também que não dá para a gente exagerar. Nem para cima, nem para baixo. Não dá para um restaurante cobrar R$15 uma porçãozinha de arroz. Não dá para um eletricista cobrar R$100 uma visita de 15 minutos. Então, vamos lá. Não vamos exagerar ao atribuir valor para as coisas. Mas também não vamos sair por aí desvalorizando o serviço do mais simples. Vamos pagar o que é justo. Terminamos aqui a nossa conversa de valor. Fique rico, fique conosco.